Eu converso aqui nos estúdios da CNN com o Rafael Fulanetti, que é o presidente da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos. Rafael, obrigado por estar aqui nos estúdios da CNN. Você aqui, tem ouro na sua carteira? Eu tenho nada, quem me dera. Eu sou todo um menino de ouro, senhor. Todo vendido, Rafael, todo vendido. Não, você está vendido de ouro, pelo amor de Deus, hein? Todo vendido em dívidas, aqui estou comprado em dívidas. Chorando de barriga cheia. Muito bem, mas, Rafael, obrigado por estar aqui com a gente nos estúdios da CNN. Me conta, qual é o gás, o combustível dessa disparada do ouro? Tem muita incerteza, mas tem muito Banco Central comprando ouro por aí, né? Hoje o dia foi calmo. Foi pior calmo, que foi. Porque o Trump, sexta-feira, falou que ia colocar tarifa na China, o câmbio bateu 5,50, então no dia estava tenso. Na sexta-feira o câmbio bateu 5,50. E aí a gente, no final de semana, o Trump elogia o presidente da China, falou, você é um cara, um nice guy, né? Ele falou, um cara legal, apazigua um pouco. É anunciado a paz no conflito Israel, né? Então, duas coisas muito boas, né? O presidente Trump, ele ali negociando com o presidente da China, né? Então, olha, calma lá, vamos ver esse negócio de tarifas, né? Hoje o Scott Bessent, que é o cara, que é o ministro da Fazenda, que é o cara mais importante da economia americana, fala que não precisa colocar tarifa na China. Então, o mercado ele amanhece mais calmo, apesar de ser feriado lá fora hoje, né? Então, os indicadores, né, um mercado com menos liquidez, os indicadores mais de mercado futuro mexeram um pouco, mas todos os índices hoje foram em alta. Aí você vai me perguntar, por que no mercado calmo o dólar, o ouro continua a subir? A resposta ela não vem daí, ela vem lá de trás, que na pandemia houve aquela farra da impressão de dinheiro nos bancos centrais. Então, o Banco Central americano, ele colocou quase 5 trilhões de dólares na economia. O balanço saiu de 4,5 para quase 9 tri de dinheiro na rua. E quando você tem mais dinheiro na rua, o que é a moeda? A moeda é um contrato de confiança entre as pessoas, né? Lá atrás a moeda tinha o padrão ouro, esse padrão ouro acabou, então hoje é um padrão de confiança. Agora, os Estados Unidos, Naka, ele desde a pandemia, ele vem gastando mais do que arrecada. Você conhece algum país que faz isso? Pera lá Parece que do lado de cá dos trópicos tem um. Ele vem gastando mais do que arrecada. Então, o déficit fiscal do governo americano é de quase 7% do PIB. Então, ele vem aumentando dívida e os investidores falam, pera lá, calma, não vai fazer ajuste fiscal, tem o tal do shutdown da economia americana. O que é isso? Para de gastar, trava o governo, vamos repensar aqui as contas públicas americanas. E aí tem uma corrida nesse ambiente de tensão geopolítica para o ouro. E toda vez que o juro cai, o custo de você manter o ouro na sua carteira, ele diminui. Porque o custo de oportunidade do ouro, com um juro mais baixo, ele é menor. Então você está tendo naturalmente uma corrida de parte dos investidores para o ouro. Você acha que a Rússia, quando teve o confisco americano, confiscaram 300 bilhões de dólares da Rússia, 300 bi de dólar. O que naquele momento a Rússia mostrou para outros países? Tenho que ter um pouco de ouro. Você sabe quantos % da dívida americana é detida pelos chineses? Não sei, mas imagino que deve ser grande. O Brasil, eu lembro quando o Brasil era um dos maiores credores da dívida americana, ali tinha um monte de treasury nas reservas, né? Hoje a China tem mais ou menos 20% da dívida americana. Caramba. Então, nesse momento de tensão, a China fala, opa, eu quero ter um pouquinho mais de ouro. Você sabia que a China é o país que mais produz ouro no mundo? Caramba, Agora, você sabia que a China é o maior comprador de ouro do mundo? Estou fazendo aqui um bate-bola com o meu amigo Naka. E deixa eu fazer aqui para o nosso ouvinte, nosso telespectador. Você que está aí. Você sabia, se você somar a quantidade de ouro produzida no mundo todo até hoje, quanto que dá? Olha, eu não lembro o número de piscinas olímpicas, mas era medido em piscinas olímpicas. Você viu meu Instagram. E era pouco. Se você somar hoje a quantidade de ouro no mundo produzida até hoje, você enche 2 piscinas olímpicas. Caramba! Então você tem um valor de escassez, então você tem uma migração de parte do portfólio dos investidores para ouro. Isso faz o preço do ouro subir. A Merrill Lynch hoje cedo colocou uma projeção para o preço de ouro para 2026. Quanto?
5 mil dólares a onça. Putz, então tem chão ainda. Tem chão. Então, nesse ambiente de incerteza, há uma migração para ativo real. É por isso que o Bitcoin está onde está, que é uma reserva de valor. É por isso que ativos reais, né, imóveis... A Bolsa é um ativo real. Então, boa parte desse dinheiro está indo para a Bolsa, porque na Bolsa... Quais empresas estão na Bolsa brasileira? As maiores empresas do Brasil, com governança, com gestão, que são empresas que têm, de alguma forma, capacidade de repassar preço. Então, ela protege o seu bem com relação à inflação. Por isso que a Bolsa também é um meio de você proteger patrimônio. Hoje, você deixar o dinheiro em caixa, o cash, o dinheiro queimando no caixa, lá no CDI, ele é o que tem um pouco de risco, porque você, naturalmente, você vai ter essa migração de ativos financeiros para ativos reais. Leia-se dólar, leia-se ouro, leia-se Bitcoin, em algum momento, e leia-se empresas da Bolsa que têm capacidade de repassar a inflação. Então, tipo elétricas. Setor elétrico. Então, por isso que, nesse ambiente de calmaria do mercado hoje, o ouro ainda ele representa um porto seguro do investidor. Então, parte do portfólio dos bancos centrais e dos investidores estão indo para ouro, levando o preço para onde está. E, Rafael, a gente teve a sexta-feira, que foi um dia assim meio de pânico, né? Parece que o povo voltou. Meu Deus, a guerra comercial voltou, não sei o quê. Né? Mas aí, assim, teve a galera do deixa disso, e aí a segunda-feira começou bem mais tranquila. Será que a guerra comercial volta? Assim, qual que é a tua leitura dessa treta Estados Unidos-China? Tem um filme do Donald Trump, chama Aprendiz, né? The Apprentice. Você entende um pouco a cabeça dele, que é um grande negociador. O Trump, ele chega, põe o elefante na sala e começa a negociar. Então, às vezes, olha, eu vou colocar tarifa massiva na China. Aí no domingo, pera lá, o presidente chinês é um cara legal. Então... Esse tipo de volatilidade que a gente teve no Trump 1, também a gente está tendo no Trump 2. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com essa volatilidade, é normal. Mas o mercado continua caindo. Sabe, gato escaldado, né? Tem medo de... Então, assim, é um pouco... Nesse momento, eu entendo que essa negociação pode melhorar e a gente teve sinais importantes, Trump e depois o Scott Bessent, mas que deixa eu proteger um pouquinho do meu patrimônio, esse vai que é muito dinheiro indo para o ouro. E aí o preço vai para 4.200. Então, eu também não estou falando para você que escuta a gente, compra ouro igual um maluco, porque um bom portfólio é uma boa carteira de ações, uma boa carteira de investimento, não só de ações, ela é diversificada. Agora, se você não tem nada de ouro no seu portfólio, talvez seja o momento de ter um pouco. Você tem que conversar com o seu assessor de investimento, porque esse negócio é igual você conversar com um médico, né? Você chega com qualquer amigo seu que é médico, nutricionista ou nutricionista, como é que eu emagreço? Peraí, me conta um pouco da sua vida. O assessor de investimentos tem que contar a sua vida para ele, ele vai tentar ali montar uma carteira que seja boa para você no longo prazo. Não tem fórmula mágica, não tem. Agora, Rafael, a gente está falando do lado de fora, agora vamos olhar um pouquinho aqui para, já que a gente tem pouco problema, né? Vamos olhar um pouco para os nossos problemas. Na semana passada, me deu a impressão de que virou uma chavinha em parte do mercado sobre um grande problema que a gente tem, que são as contas públicas. Parece que o tema fiscal volta a ganhar corpo e a gerar estratégias mais cautelosas. Será que a gente vai ter um 2026 com eleição e muita dúvida de um mercado tentando se proteger? O Naka, a preocupação fiscal, desde que eu me dou como gente, há 20 anos eu faço isso, ela sempre teve no radar. Então, vai e volta, ela diminui ou ela aumenta, normal. O que teve semana passada, com a queda da medida provisória 1303, vai haver uma perda de arrecadação por parte do governo até o final do ano. Como essa conta fecha, existem várias maneiras que essa conta pode fechar. Por exemplo, maior leilão de petróleo, por exemplo, revisão de tributação, de isenção de despesas médicas no imposto de renda. Essa conta dá 30 bilhões de reais. Você tem uma série de medidas microeconômicas que você consegue fechar a conta. Agora, a preocupação é com 2026, que a conta já é um pouco mais dura para fechar. E 2026, o mercado vai
no nosso linguajar, tradear, ele vai negociar a eleição. Então, vai ser o mercado muito mais ali olhando pesquisa eleitoral, quem está na frente, quem está atrás, e o que será um governo em 2027. Porque, seja qual for o governo que ganhar em 27, ele terá que fazer uma série de reformas duras para poder conseguir, de alguma forma, normalizar o crescimento da dívida em relação ao PIB. Hoje, a dívida bruta brasileira ela cresce. Então, em algum momento, a gente vai dever ali mais de 80% do que a gente produz, 80% do PIB, o que, na média, em relação a países emergentes, é muito duro. Então, o que o mercado, o Brasil é como se fosse as nossas contas pessoais. Você tem um amigo seu aí que te deve um dinheiro. E ele continua te devendo dinheiro e ele não faz nada para poder te pagar essa dívida. Nas atitudes dele, ele continua chegando tarde em casa, e continua indo para farra. Aí, de vez em quando, ele vende uma moto, te paga um pouquinho. Ele faz coisas de curto prazo para poder te pagar, mas ele não voltou para o trabalho, não voltou a ser disciplinado, ele não te deu ainda a percepção de que no longo prazo ele vai te pagar. Então, o mercado ele não olha a foto, ele olha o filme das coisas. Então, o que eu estou querendo te explicar é que no ano de 2026, o que vai mudar o mercado vai ser muito mais pesquisa eleitoral e o que o próximo governo, seja ele qual for, vai fazer da perspectiva fiscal do que se vai fechar ou não a conta em 26. Eu acredito que se não tivesse acontecido o fato Estados Unidos na sexta-feira e Trump falando de colocar tarifas, talvez na sexta-feira o mercado brasileiro teria fechado com indicadores melhores. Por quê? Um ponto da 1303, que foi aquela medida provisória que era preocupante em relação ao mercado, foi que ela uniformizou as tarifas, os impostos de curto, médio e longo prazo dos fundos. Não faz o menor sentido, né? Então tinha uma dúvida, Naka, ali bastante do mercado, que era o seguinte: todo o dinheiro vai naturalmente migrar para as incentivadas, LCI, LCA, 80% do estoque das incentivadas é LCI, LCA, e depois vai para CRI, CRA, FIAGROS e debêntures de infraestrutura. Aliás, esses instrumentos, Naka, FII, né, fundos imobiliários, FIAGROS, CRI, CRA, nos Estados Unidos, qualquer país desenvolvido, são instrumentos isentos porque eles financiam investimento em capital, financiam investimento em infraestrutura. Então, é normal ter isso. Algumas distorções acontecem um pouco mais nas LCIs, LCAs. Então, o mercado estava com muito medo, falou, olha, esse dinheiro todo vai para as isentas e vai faltar dinheiro para os fundos multimercados e para os fundos de renda fixa, que são os grandes compradores da dívida pública. Aliás, a gente olha muito dólar para ver se a economia brasileira está boa, não é? O dólar caiu, está tudo bem. O dólar subiu, está tudo mal. O dólar ele tem uma série de externalidades que não é a melhor maneira para a gente medir a gestão das contas públicas brasileiras. Sabe qual é a melhor maneira? Os DIs? Os DIs, principalmente os DIs longos. DI é a taxa de juro longa no Brasil. Toda vez que os bancos te dão dinheiro, eles não olham a Selic, ele olha a curva de juros de 2030, 2032. O mercado fica ali na telinha do computador dando preço para a dívida brasileira daqui 10 anos. É tal da curva de 10 anos. Isso é o mais importante. Hoje, a curva de 10 anos no Brasil, ela ainda negocia a inflação mais 7,30, 7,40, que é um dos juros reais mais altos do mundo. Então, você aí quer saber se a gente está indo bem ou mal? Não olha o dólar, olha os DIs, olha a taxa de juro longa do Brasil. Então, o que eu diria para concluir nosso argumento, o fiscal sempre esteve aí, 2026 vai ser um ano muito pautado pelas eleições e a gente tem que continuar monitorando, mas é muito importante, Naka, que o Brasil comece a encarar debates duros, mas que resolverão, como o meu colega que estava aqui falou anteriormente, o problema não no curto prazo, para que o Brasil deixe de ser um crescimento de voos de galinha, mas sim um crescimento sustentável no longo prazo, que é atacar problemas muito duros. Muito bem, a gente conversou com o Rafael Fulanetti, o presidente da Ancord, que é a Associação Nacional dos Corretoras e Distribuidoras de Títulos. Obrigado pela visita. Obrigado, boa noite. Uma honra estar aqui no CNE. Você o quê? Bom é minha. Um abraço. Até mais, pessoal.